Sport Center começa atualizando tudo do Flamengo, então a gente vai para o Rio de Janeiro com as informações com Pedro Henrique Torre também, primeira vez que falo com Pedro Henrique Torre. A Mari me chamou de Sem Educação, Mari P, então eu vou dar feliz ano novo para todo mundo ainda hoje no Sport Center. Feliz ano novo, Pedro, as informações. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, um beijo também para Mari Pereira, abraço para o Mário Marra. Até dia 10 de janeiro tá valendo. Um feliz ano novo para todos aí, todo mundo começando esse 2024 de forma quente, janela borbulhando por aí. E teve essa janela agora, essa grande novela que a gente pode falar aí que terminou, podemos dizer assim, essa janela do Gabigol, né? Essa questão, essa novela do Gabigol, Corinthians, Flamengo, fica, não fica, sai, não sai, dá entrevista em podcast, flerta daqui, flerta dali, é dirigente indo em posse de presidente do Corinthians, etc. Mas até a apuração da nossa equipe aí de que o Corinthians de fato desistiu dessa contratação. A contratação é realmente muito difícil, o Flamengo não recebeu assim uma proposta oficial pelo lado rubro-negro do Corinthians, uma empreitada ali de que, temos isso aqui, uma multa ali de 700 milhões de reais para o mercado interno. Então o Flamengo estava muito confiante de que não teria problema nenhum com a permanência de Gabigol, a não ser que tivesse algo assim fora de propósito, assim, em valores. Mas o Gabigol fica. A questão agora sobre Gabigol é a permanência dele depois do fim do seu contrato. Aquele acordo que eles tinham feito assim de 5 anos, com renovação mais poupuda de valores e tudo mais. Será que isso vai valer? A partir de julho, 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Pode ser o Corinthians ou qualquer outra, sairia livre o Gabigol. Então fica essa expectativa. O Flamengo ainda no mercado, dificuldades por Léo Ortiz e também o Juninho Capixaba, questões de valores assim com o Red Bull Bragantino, pedindo mais do que o Flamengo deseja pagar, e também dificuldade, mesma batida ali pelo Vinha com a Roma, também de valores. A Roma pede mais do que o Flamengo deseja pagar. Mari. Pedro, a gente conversa mais ao longo deste Sport Center. Vou te acionar mais para a gente falar também sobre o Fluminense, atualizar todas as equipes aí do Rio de Janeiro. Mas agora, já que a novela Gabigol, enfim, teve talvez um ponto final neste momento, vamos chamar Lili Nascimento. Feliz ano novo para você, Lili. E o Corinthians, né? Porque para o torcedor é frustrante, né? Toda a expectativa. E agora ver que mesmo difícil não vai acontecer, né? É isso mesmo, Mário. Beijo para vocês aí no estúdio, né? Não os vejo desde o ano passado, então um feliz 2024 para todos. E a novela Gabigol chega ao fim. Eu digo pelo lado do Corinthians, porque sempre foi o lado do Corinthians, desde o início, desde o interesse do Augusto Melo, falou que gostaria de contar com ele, todas as entrevistas que ele falou do Gabigol. Depois teve essa situação do podcast, que o Gabigol deu a entender ali que gostaria de jogar com a camisa do Corinthians, ou que se daria muito bem ali jogando no Corinthians. Aí vem a reunião que o Augusto Melo falou até ao vivo no nosso programa no ESPN FC, que aconteceria no dia seguinte com o Marcos Braz em São Paulo, a reunião que não aconteceu. O Marcos Braz disse que nem viria para São Paulo. Aí, de repente, na cerimônia de posse do Augusto Melo, o Marcos Braz aparece, aí dá aquele pontinho de luz para o torcedor. Peraí, será que está acontecendo mesmo? E ali, na fala do Augusto Melo, ele continua dizendo que há um interesse, que as coisas estão avançando. Então, o torcedor, que sabia que financeiramente seria difícil, manteve ali uma esperança, digamos assim. Mas agora o Corinthians, de fato, desistiu de brigar pelo Gabigol, como o Pedro falou, não houve de fato ali uma proposta oficial apresentada na mesa do Flamengo, mas valores foram conversados. O Corinthians não conseguiria chegar até o que o Gabigol ganha hoje no Flamengo e pagar a multa dele, mas o Corinthians ofereceu o que poderia, o que não poderia. Como a conversa não avançou, o interesse foi só de um lado, o lado corintiano. Então, de fato, o Corinthians desistiu e está no mercado, porque naquela primeira conversa com o Mano Menezes, assim que o Augusto Melo foi eleito, o Mano Menezes falou de cada posição que ele precisava de jogadores e falou principalmente da linha de frente, que precisava de mais um centroavante, precisava de um ponta de velocidade. Então agora o Corinthians corre atrás do tempo aí para trazer esses dois jogadores que Mano Menezes tanto precisa, já que agora a novela Gabigol de fato está encerrada. Começou pelo lado do Corinthians, encerrada também pelo lado do Corinthians, Mari.
Bom, e aí a gente tem na tela as negociações frustradas do Corinthians. Não necessariamente, como a Lili e o Pedro trouxeram, de uma proposta recusada, mas assim, aquele interesse, o nome que foi ventilado, mas que a coisa não andou. O Gabigol segue no Flamengo, o Thiago Maia e o Mateuzinho também. O Everton Ribeiro, que também foi ali associado ao nome do Corinthians, foi para o Bahia. O Guilherme para o Santos. O Soteldo também, que teve um momento forte ali, foi para o Grêmio. O Robert Renan, que também foi muito associado, né, ao nome do Corinthians, foi para o Inter. O Maurício, que também foi o nome ventilado, segue no Inter. E o Eric segue no Furacão. Vamos lá, Mari Pereira, Bora. eu vou começar com você, porque a gente tem feito durante essa semana... Poxa, ontem a gente conversou de Thiago Maia, por exemplo, e hoje a gente já muda completamente o tom. A gente sabia que especificamente sobre o Gabigol seria uma coisa quase que muito, muito difícil. O Corinthians devia botar um dinheiraço, o Flamengo devia estar, para isso acontecer, muito disposto a abrir mão do jogador, enfim. Mas não começa meio... A gente não sabe o final, tá? Tô falando só desse recorte. Meio torta a gestão, de tipo... Qual a credibilidade nesse momento de acreditar na palavra de um movimento... Porque negociação frustrada, ela acontece. Mas normalmente acontece no bastidor, começa já com um tom mais pessimista. Sempre foi um tom muito de que tudo está acontecendo e, no fim das contas, não está sendo bem assim, né? Pois é, os movimentos e o fim deles, eles não condizem muito com o que foi a apresentação do novo presidente, né? Ali na hora dele falar, enfim, todo o discurso dele. Apesar que ali, em nenhum momento, ele crava o Gabigol, ele fala sobre a vontade do Corinthians, sobre as conversas, mas que sim, o Corinthians já teria ali engatilhado um plano B ou um plano C para essa função, né? Que o Gabriel faria de centroavante na equipe do Corinthians. O presidente falou sobre isso, falou que era muito difícil, que havia as conversas aconteceram, mas que o Corinthians já estava preparado para um plano B e um plano C. E ali mesmo, naquele momento, ele pontuou diversas vezes que os nomes eles só não se concretizam ou não se concretizaram como reforços do Corinthians por conta da situação atual do clube. E aí, muita situação financeira, né? Que tipo de projeto, que tipo de garantias o Corinthians pode dar para esses atletas, como, por exemplo, o Gabigol, né? Como, por exemplo, o Everton Ribeiro, como, por exemplo, outros nomes que a gente mostrou ali. O Robert Renan, o Corinthians, ele perdeu para o Inter. O Robert Renan, ele não conseguiu avançar em algo que para ele não fazia sentido, que era 6 meses de empréstimo. Ele queria por 1 ano, o Inter conseguiu. O Inter ainda conseguiu ali com uma recompensação financeira, caso o jogador seja vendido. Então, o Corinthians, ele perdeu força de negociação. E, segundo o novo presidente, é por conta da situação atual. Então, a gente só vai conseguir entender ou afirmar que isso faz sentido e que ele está certo com uma primeira gestão, com o primeiro ano de gestão, se ele realmente vai conseguir reorganizar a saúde financeira do clube. Então, assim, o torcedor ele vai esperar, o torcedor ele se empolga. A gente está desde as últimas semanas do ano passado falando do Gabigol muito por conta do presidente que chamou, né? Ele que botou a primeira conversa ali no tópico. Mas a situação do Corinthians é muito difícil. Então, assim, é conviver com a realidade e não com a ilusão do que poderia ser ou o que deveria ser, pensando na história do clube. É que, Marra, na minha cabeça eu queria que você trouxesse a sua interpretação, porque o torcedor, ele vai ser emocional, ele vai viver os dois lados. Na sua cabeça, assim, tá tudo certo, faz parte do início da gestão, as expectativas, as frustrações, ou você acha que em algum momento também o jeito de tratar o mercado pode ter sido negativo para o Corinthians, ter chamado uma atenção negativa para o início de uma gestão, sabe? Que talvez fosse desnecessária ou talvez fosse natural que fosse frustrada, sabe? Pode ser. Porque o tempo inteiro a gente falava que, assim, é completamente legítimo o Corinthians pensar no Gabigol. Sim. Só é uma barreira quase intransponível o valor da multa. O Flamengo não tinha interesse. Talvez o que esteja aí por trás do balcão seja um Corinthians alinhavando alguma coisa para a próxima temporada, para o final do contrato do Gabigol, pode daqui a 6 meses, quando ele vai poder ter a possibilidade de se desvincular, né? Sem pagar nada, né? Sem ter que pagar nada. Ele pode assinar um pré-contrato, né? Ou assinar um vínculo com outro clube para 2025. Mas eu imagino que, assim, alvos
do Corinthians agora podem estar pensando. É que são normalmente empresários, né? Eles conhecem essas coisas do mercado. Sim. Podem estar pensando assim, até onde você está me sondando, até onde essa conversa é uma conversa séria, até onde... O que você está querendo com essa conversa? Pode ser. Mas eu acho, Mariana, que, para mim, o que está ficando agora é que a gente está conhecendo a gestão. Uhum. Então, assim, foram muitos anos com uma ala no Corinthians e agora a gente está conhecendo uma outra ala, não só fisicamente, não só no gestual, mas no comportamento. E pode ser que esse conhecimento que a gente tem hoje, daqui a um ano, na próxima grande janela, no final de uma temporada, seja completamente diferente. Pode ser que os caras cheguem no final do ano e falem assim, não, a gente não quer falar nada não, porque lembra do ano passado, quando a gente começou a falar de alguns jogadores, tudo, a gente sofreu muito com isso. Agora, para mim, essa direção alimentou o noticiário esportivo. Sim. Durante um período em que não tinha quase nada para falar. E olha, foi de graça, porque eles que colocaram os nomes, a gente nem perguntava, eles estavam falando os nomes. Não sei se isso vai acontecer na próxima temporada. Para mim, é a única conclusão que eu chego. Porque, assim, essa questão ainda mais do Gabigol, né, Lili, que chama atenção, porque desde o início a gente sempre falou que era uma coisa muito difícil. E a gente fica tentando pensar o que o Corinthians tinha como estratégia por trás de todo esse movimento, porque foi muito tempo de insistência. Foi isso, talvez já começar a flertar e amaciar a coisa para um pré-contrato, já criar esse clima e essa identificação, talvez ficar no subconsciente ali do próprio Gabigol de uma primeira escolha ser o Corinthians no pré-contrato, ou, sei lá, uma cortina de fumaça para talvez um outro reforço que fosse chegar, ou simplesmente perdeu tempo, sabe? A gente fica agora tentando entender esse movimento da diretoria. Ô, Mari, me surpreenderia muito, assim, se o Corinthians conseguisse anunciar até domingo, né, que é a data de representação ali de todo o elenco no CT Joaquim Grava, algum centroavante ou algum ponta que até agora não teria sido divulgado. Na verdade, o que a gente sente, assim, né, de dias pra cá, desde que essa história de Gabigol foi falada pela primeira vez, é que, de fato, o Corinthians queria contar com o Gabigol, tá? O Augusto Melo queria contar com o Gabigol. Isso é fato, ele repetiu várias vezes, tanto que, ao longo das, entre aspas, negociações, das conversas, surgiram outros nomes, né? Então, Thiago Maia e Mateuzinho pelo Fausto Vera. Então, quando o Corinthians agora desiste de Gabigol, Corinthians também desiste de tentar negociar, trazer Thiago Maia e Mateuzinho e mandar o Fausto Vera, porque tudo estaria, digamos assim, no mesmo pacote, porque o Corinthians chega a conversar com o Marcos Braz, liga para ele, fala com ele por telefone, marca reuniões, ele vem aqui na cerimônia de posse do Augusto Melo. Então, até o final, o Corinthians ainda acreditava que isso pudesse acontecer de alguma forma. E até mesmo o torcedor, por conta da presença do Marcos Braz aqui. Aí isso não acontece, o Corinthians vê que a tentativa é apenas pelo lado corintiano e que está, sim, perdendo tempo, porque o Corinthians precisa trazer jogadores ali na linha de frente que ainda não chegaram. Aí o Corinthians anuncia, não oficialmente, né? Mas nós, jornalistas, nós temos as nossas fontes, né? O GE divulgou inicialmente, nós apuramos também que o Corinthians, então, de fato, desistiu. Não chegou a levar essa proposta oficial, mas desistiu. O que eu falo para você, o que a gente vem apurando desde então, é que não seria ali uma jogada estratégica. É lógico que agora o Gabigol sabe que o Corinthians quer a presença dele. Então, se no meio da temporada ele puder chegar sem o valor da multa, ótimo. Mas, de fato, o Corinthians gostaria de contar com ele já a partir do dia 7 de janeiro, porque foi essa conversa com o Mano Menezes. Gosto do Gabigol? Gosto. Podemos tentar? Podem tentar. Se vocês têm culhão para tentar o Gabigol, podem tentar, eu quero o Gabigol. Não deu certo. Agora tem que ir atrás de outro jogador. E agora o Corinthians, então, tem a representação e a gente começa a ver, porque precisa